Olha só, você é daquele que gosta de ter cartão de loja. Essas lojas de departamento. Eu não vou citar os nomes aqui para que eu não tenha nenhum problema, mas você está entendendo muito bem o que eu quero dizer. Essas lojas que vendem roupas, acessórios, ou até esses grandes magazines que vendem eletrodomésticos e coisas do gênero. Então você fala assim: eu vou lá fazer o carnê, porque eu vou ter aí um percentual de desconto. Muitas vezes eles oferecem até algum cashback. Ou seja, se você compra, aí você tem uma restituição de um percentual que fica como crédito, mas você muitas vezes não pode sacar para você fazer uma nova compra no futuro. Percebeu como que uma coisa vai puxando a outra? Agora, olha só o que está por trás disso. Presta atenção. Os juros que você paga por um dia de atraso, e quem nunca atrasou um carnê? Quem nunca deixou de pagar na data certa? Os juros que você paga é muito alto. Então, vence no dia 20, você tem algum problema e não vai lá. Um filho que ficou doente, uma reunião que você teve que participar, que seria virtual e vai ser presencial, e aí você vai e atrasa o pagamento e vai no dia seguinte e faz o pagamento. Esse um dia de atraso vai te gerar um tremendo prejuízo. Se você joga a dívida para frente, aí você está vendendo a sua alma, porque os juros são muito acima de 10% ao mês. Presta atenção, 10% ao mês. Então eu vou trazer aqui, periodicamente, dicas para você entender como que você deixa de pagar juros. Eu não estou dizendo que você vai ficar rico. O que eu estou dizendo é que você vai ter o melhor uso para o seu dinheiro, tá bom? Então, presta atenção nessas pegadinhas do mercado. Até a próxima. Olha só, já ouviu falar de reserva de emergência? Está colocando em prática ou vai esperar o momento da surpresa, que geralmente é algo inesperado? Reserva financeira é uma grana que você tem que ter para garantir a sua sobrevivência por um período, caso ocorra um desligamento da empresa, caso você precise cobrir uma ação inesperada, uma cirurgia, uma compra de remédios, um valor muito alto, você tenha que ajudar alguém da família, você tenha que pagar uma matrícula para um filho num curso muito desejado e que só saiu agora. Então você tem que estabelecer um valor que você vai depositando todo mês e vai exigir esforço da sua parte, sim, porque você está acostumado a gastar o dinheiro ali, você vai ter que pensar nessa reserva. Então você vai pegar um valor e falar assim: olha, os meus gastos mensais são X. Eu preciso ter uma reserva de 6 vezes X, ou seja, X é o gasto mensal, eu tenho que ter uma reserva que me permita ficar sem trabalhar por 6 meses e eu vou conseguir pagar todas as contas. Então você tem que ter uma lista daquelas que são as suas despesas, que não podem ser adiadas, as contas de energia, de telefone, alimentação. Você vai ter que listar isso aí e falar: ó, isso aqui é o mínimo que eu preciso mensal. Não vai colocar passeio, não vai colocar viagem para Disney, porque isso não faz parte. Você tem que colocar ali as suas despesas. Você fala assim: ó, isso aqui, esse valor mensal, eu consigo ficar tranquilo por 6 meses. Multiplica aquele valor por X e você tem que trabalhar para poder chegar nesse valor e não mexer. Torcer para não acontecer nada de errado. Bater aqui na madeira, não acontecer nada de errado, ninguém fica doente, você não perde o emprego e aquela reserva de emergência, ela vai ficando ali.
Você quer criar agora um plano para comprar um bem, um carro, uma casa, seja lá o que for? Não utiliza a sua reserva de emergência. Ela continua a crescer e você vai ter uma garantia cada vez maior do que os 6 meses. E aí você pode até diminuir um pouco a tua contribuição na reserva de emergência e aí você vai aumentando a tua contribuição para aquele bem que você está desejando adquirir naquele período. Então é muito importante que você trabalhe nessa sua reserva de emergência. Se você não tem, por favor, comece amanhã, porque ela é muito importante. Não é que vai acontecer, mas ela pode te ajudar muito. E ela tem uma coisa muito importante, essa reserva de emergência, ela tem que ficar num investimento, numa aplicação financeira que tenha liquidez praticamente imediata. No mínimo, D+1, que é o dia que você pede, o dinheiro está na sua conta no dia seguinte. Você não pode deixar travada numa situação em que, se você retirar, você vai ter aí um desconto, uma redução muito grande do valor já aplicado. Tem que ser algo que, olha, eu precisei, está investido lá, eu tenho 100 dinheiro. Então, não sei qual é o dinheiro da época, vamos fazer diferente, porque 100 fica parecendo que você não tem. Você tem 200 dinheiro lá. Você precisou de 10 dinheiro. Você vai lá, pede hoje, amanhã está na sua conta. E aí você vai trabalhar para repor, para ficar ali com os 200 dinheiro, que é a moeda que eu estou usando, que é a sua reserva de emergência. Sacou? Então, trabalhe para fazer uma. Se precisar usar, reponha, mas ela tem que estar num investimento que tenha liquidez praticamente imediata. Olha só, deixa eu te contar uma história que aconteceu comigo. Eu, recém-casado, fazia compras mensais numa rede de supermercados e rolava dívida. Então, no início eu pagava tudo direitinho, gastava, chegava a fatura, pagava tudo, e aí você vai dando aquela descontrolada básica. E aí quando você vê, fala assim, putz, não dá para pagar tudo, vou jogar uma parte para frente. E quando você vê, em pouco tempo, você está com uma dívida gigantesca. Foi isso que aconteceu. E aquilo estava me incomodando demais, porque só de olhar a fatura eu já arrepiava. E eu falei assim, pô, eu vou ter que tomar alguma ação, uma ação drástica. Aí, do nada, umas férias. Falei, cara, vou sacrificar essas férias. Nem que eu tenha que passar na casa da sogra, mas eu não vou ficar com essa dívida. Aquilo me incomodava demais. Demais. E aí eu fui, peguei o valor das férias, fui lá naquela rede de supermercados e quitei. A moça do caixa, não, pô, você vai estar de férias. Eu tinha conversado com ela ali enquanto estava vendo o valor direitinho, vendo se tinha algum desconto, alguma coisa assim e tal. Não tem desconto nenhum. Nem arrisque pedir, porque... Bom, e aí ela falou, não, poxa, não sacrifica as férias não, vai passear, paga só a metade, mês que vem. Falei, negativo, quero quitar. E foi uma grana alta. Foi assim, o dinheiro quase todo das férias, sobrou ali uma mixariazinha. Aí eu fui viajar de férias, fiquei lá na casa da sogra, entre a casa da sogra e a casa da mãe. Nós éramos vizinhos, né, muito próximos ali. E voltei, mas eu voltei com uma sensação muito boa. Quando eu retornei das férias, tinha um alívio, sabe? Eu falei, puta, tô tranquilo, mês que vem agora frustração de ter perdido as férias, mas um alívio muito grande porque não tinha dívida para eu pagar, aquela dívida que estava crescendo e me incomodando muito. Então, olha só, para você regularizar suas dívidas, para você colocar, vai exigir sim algum sacrifício. Eu estou te dando aqui um exemplo, só, mas você vai ter que buscar uma forma de ter esse alívio, trazer esse alívio para você, esse conforto, e aí você, a partir daquele momento, fazer uma gestão mais dedicada das suas despesas e do pagamento das suas dívidas. As dívidas vão existir o tempo todo, mas é a gestão desse pagamento, como é que você
quita as suas dívidas, como é que você controla, como é que você deixa de pagar os juros de créditos rotativos, como é que você deixa de pagar juros por atraso de pagamento, que são duas coisas diferentes. Então, o sacrifício vale a pena. No meu caso, foi algo, umas férias, ou seja, um mês depois eu já estava aliviado, mas isso pode levar mais tempo. Então, reveja a sua condição, veja aquilo que te incomoda e trate de trazer esse conforto para você. Isso é muito importante. Então, quitar dívidas exige sacrifício, sim. Ok? Então, até a próxima. Olha só, recebi uma mensagem no WhatsApp, a mensagem veio de um amigo, falando assim, Nata, pô, tô vendo uns vídeos seus aí, você falando, dando algumas dicas e tal, falando sobre juros, falando sobre poupança, falando sobre educação financeira para as crianças e tal. Porra, muito bacana, mas eu não sabia que você era economista. Eu falei, não, eu não sou. Eu só estou tentando passar um pouco do conhecimento que eu adquiri na prática, fazendo a gestão aí do meu salário todo mês. Então, já passei por muitos perrengues e eu fui aprendendo, sofrendo, né, no dia a dia. Então, eu já contei aqui a história lá do pagamento da parcela do supermercado e vou contando algumas histórias aqui para poder demonstrar o dia a dia e é o dia a dia de qualquer brasileiro. Então a gente tem que aprender e repassar aí na medida do possível. E olha só, tô rindo, mas eu vou chorar daqui a pouco. É muito chato pagar juros. Eu acho que isso aí eu sempre coloquei na minha cabeça, quer dizer, depois de um tempo eu coloquei na minha cabeça, falo, cara, se receber juros é legal. Você fazer um investimento, receber, pô, maneiro. Mas você pagar é uma coisa que dói. E eu vou mostrar na prática como é que isso fere a nossa pele, a nosso coração aí, olha só. Uma parcela que eu tenho que pagar todo dia 5 de cada mês. Bom, o valor original da parcela é R$ 524,10. Então, beleza, tá lá. Eu preciso baixar o boleto, porque o boleto é eletrônico e tal. E na correria, viajei e tal. Esqueci de baixar o boleto do mês de abril. Hoje é dia 16. Ai, meu Deus, vamos lá, baixar o boleto. Fui baixar o boleto para hoje e veio lá 535,12. Então, eu vou jogar aqui 535 com 12 centavos. Dividido, qual é o valor original da parcela? Deixa eu pegar o boleto já do mês que vem, que agora eu já programei. O valor da parcela original, 524,10. Então, quanto vocês acham que deu de juros? 11 dias. Talvez eles contem até como 10 dias, mas vamos dizer que sejam 11 dias. 2,1% de juros. 2,1% de juros por 10 dias de atraso. Pô, Natan, mas de 535 para 524 dá, pô, R$11, tá chorando? Não, não são os R$11. São os 2,1% de juros. Porque se eles permitissem, eu investiria para receber em 10 dias 2,1% de juros. Qualquer pessoa com uma inteligência mediana faria um esforço para investir e receber 2,1% de juros em 10 dias. Então, olha a desproporção. Quando você investe, hoje um bom investimento vai te dar aí 1% de juros ao mês, em 30 dias. Por 10 dias, vamos fazer uma regra rápida aí, vai te dar quanto? Um terço. Vai te dar 0,33%. Não é uma regra direta assim, mas para fazer uma conta de padeiro. Ou seja, eu investindo, eu tenho 0,33%. Mas eu pagando por 10 dias, eu tenho que pagar 2,1%. É essa a desproporção. E isso aí fere, isso machuca a gente na hora de pagar. Então, pô, fiquem ligados, às vezes o valor é pequeno. Isso também é válido na hora do desconto, você transformar aquele desconto num valor percentual. Então, se liga. Se tem o boleto, tenta baixar antes, não faz que nem eu fiz esse mês que esqueci. Faz a programação, deixa direitinho lá para poder pagar na data certa, porque, ó, estou jogando fora 2,1% de juros.
Olha só, já pensou você entrar num shopping e falar assim: "Pô, eu sou dono desse shopping aqui, eu tenho uma participação, sou acionista. Pode ser que seja só uma pedrinha, mas você tem. Ou você receber aluguéis sem ter que comprar um imóvel, sem ter que comprar um apartamento ou uma casa. Pô, Nathan, como é que acontece isso? São os fundos imobiliários. É um mercado de renda variável, então é um mercado de risco, mas você consegue achar muitos fundos imobiliários que têm aí uma certa estabilidade, vamos dizer assim. Então, pô, e qual é a vantagem? Pô, você não tem que lidar com inquilino, você não tem que lidar com IPTU, você não tem que lidar com reunião de condomínio, você não tem que lidar com taxa de condomínio, com nada disso. Você compra cotas de um fundo imobiliário, essas cotas têm um rendimento mensal, que são chamados de dividendos, e à medida que você vai adquirindo mais cotas, esses dividendos vão aumentando, e aí você também fazendo aportes, ou seja, comprando mais cotas todos os meses, você faz crescer esse bolo. Chega um ponto em que você tem uma renda mensal que é equivalente a um aluguel. Um aluguel, em média, varia de 0,4% a 0,5% do valor do imóvel. Então, pegar uma referência. Um imóvel de R$ 100.000, o aluguel daquele imóvel vai ser algo em torno de R$ 400 a R$ 500 por mês. Tá? Aí, tudo bem, o inquilino vai pagar o IPTU, se é um apartamento, ele vai pagar a taxa de condomínio e tal, mas dá um probleminha, o cara te liga, você tem que ir lá para resolver, tem uma série de contratempos. E eu não estou falando que você tem que fazer isso ao invés de adquirir o seu imóvel, não. Estou falando que é uma forma de você fazer uma renda mensal sem ter que comprar um imóvel. Isso pode te ajudar até na compra de um imóvel futuro, entendeu? Os fundos imobiliários, você não paga imposto de renda. Você só vai pagar IR quando você vender. Então, e é sobre o lucro. A diferença entre o que você aplicou e o valor futuro, se ele for muito maior, você vai pagar ali uma taxa, 20%, sobre o lucro. Então, o tempo todo você vai tendo uma renda mensal proporcional ao número de cotas que você tem e ao pagamento de dividendos. Isso é muito transparente, então é fácil de você saber qual é o pagamento mensal de dividendos daquele fundo imobiliário que você comprou. Pode ser loja, pode ser shopping, pode ser galpões, existem galpões logísticos, então tem uma série de fundos e aí você tem que dar uma pesquisada. É um mercado de risco? Sim, mas você consegue achar muitos fundos imobiliários que são bem estáveis. E aí você vai acumulando cotas, ou seja, com os mesmos R$ 100.000 que você teria um imóvel e que ia receber entre 400 e 500 reais de aluguel por mês, uma aplicação de fundos imobiliários você vai ter no mínimo 700 a 800 reais mensais. Ou seja, você tem uma variação muito boa, você tem um ganho, você tem uma margem muito maior do que se você estivesse vivendo de aluguel, sem a preocupação de ter que ficar lidando com inquilino, com renovação de contrato, uma série de coisas, porque existe um gestor para aquele fundo. Então, pensa nisso, dá uma olhada. A gente às vezes tem na ideia de que pobre não pode investir, ou investimento em fundos imobiliários, corretora, todo esse economês aí não é para mim. É sim, você consegue fazer. É tão fácil quanto uma conta poupança que você abre no banco, só que nesse caso é numa corretora, tá bom? Então se liga nisso, procura entender um pouquinho mais e ver se você se encaixa nesse perfil. É um perfil que tem um certo risco? Sim. Não tem a segurança de uma poupança, mas o rendimento ele pode ser muito maior. Então,
papo aqui hoje vai ser renda extra. Como é que a gente faz para sair do buraco? Quando a gente está ali num perrengue tremendo, as dívidas estão muito altas e o salário está muito baixo. O salário está durando 5 dias do mês, os outros 25, a gente fica jogando as contas para o alto e vendo o que vai fazer. Torcendo para elas ficarem flutuando, mas o carnê não flutua. O carnê sofre a lei da gravidade e volta. Renda extra, dá pra gente fazer uma grana? Porra, dá. Eu lembrei de uma história. Ai, ai. Eu tinha aí acho que uns 14 anos. Rio de Janeiro, subúrbio. E lá no Rio de Janeiro, durante o carnaval, naquela época, era muito comum. Tinha duas fantasias que dominavam o cenário. Uma era o Clóvis, ou o bate-bola, que era um macacão assim bem largo, com muito colorido e tal. Se você jogar na internet, bate-bola, você vai encontrar vários. E tinha o Carrasco, que usava uma máscara assim, aquele cone na cabeça e tal, uma capa. E aí, um pouco antes do carnaval, pena que eu comecei pouquinho tempo antes, devia ter começado bem antes, como as escolas de samba fazem, né? Começam bem antes. Eu comprei uma folha de papel camurça, preto. Aí eu li assim, numa enciclopédia, na internet, nem pensar. Internet. Olhei na enciclopédia lá da vida, tinha um desenho assim de um escorpião. Falei, vou fazer um escorpião. Aí fui desenhando, eu não sou bom desenhista, mas não era nada muito difícil. Fiz lá o desenho do escorpião, comprei purpurina, aí fui botando purpurina dourada na borda lá do escorpião, botava cola, jogava, soprava, no final do dia estava todo brilhoso. Aí comprei purpurina de várias cores, dourada, prateada, uma que era mista. E fiz ali, mas ficou muito bacana. Fiz ali com o desenho como se fosse as costas lá do escorpião, aquela cauda grande assim. E resolvi mostrar para um amigo meu e ele falou assim, cara, puta, meu irmão tá atrás de... Era muito caro, uma pausa. Eram esses... Como é que eu vou chamar isso aí? Nem sei. Esses apetrechos, eles eram muito caros. Muito caros. Então... Aí um amigo meu falou assim, cara, meu irmão tá querendo colocar na fantasia dele, tá preparando, ele é um grupo grande. Eu falei, puta, é aí que eu vou entrar. Aí mostrei pro cara, o cara falou, nossa, preciso de, sei lá, acho que 30 escorpiões. Aí eu fui na minha mãe, coitada, minha mãezinha me ajudava. Mãe, você tá maluco? Você não vai conseguir fazer e tal. Eu falei, pô, claro que vou. Resumindo a história, fiz lá os escorpiões, tudo igualzinho, tudo bacana. Aí depois o cara, sei lá se ele costurava, nem lembro se costurava ou colava no tecido. E faturei uma grana. Eu lembro que ficou tão bacana que foi a primeira gorjeta que eu ganhei. O cara ficou feliz da vida. Ficaram, acho que 30 escorpiões, todos eles iguaizinhos assim. Fui entregando de 5 em 5 e tal, para o cara já ir colocando nas fantasias. E foi uma renda extra. Para mim foi a primeira renda. Foi sensacional, foi muito legal. E hoje eu vejo que tem tantas possibilidades. Tantas possibilidades. Cara, você está vendo filme na Netflix, você está preenchendo um formulário para uma empresa, está ganhando uns centavos de dólar. Você pode se cadastrar num site, você tem uma habilidade, você escreve bem um texto, ou você faz bem currículo. Cara, tem um monte de sites. Você vai lá, se cadastra, diz quais são as suas habilidades, dá uma sapiada lá, vê o preço médio, coloca. Cara, tem gente que faz grana com isso, porque tem algumas habilidades que pagam os valores expressivos em dólar. Então, isso são algumas das possibilidades de você fazer uma renda extra. E a renda extra vai te tirar do buraco, pô. Então, você vai deixar de mexer com o teu salário, você vai dar uma aliviada
vai conseguir equilibrar as contas e vai juntar uma grana. E aí, pô, o céu é o limite, o que você conseguir fazer, até pelo menos você se recuperar. Se você resolver se engajar e continuar, também fica legal, dá para você fazer aí na hora extra, 2 horas, 3 horas por dia em casa, e você fazer aí alguma atividade. Então, existe sim muitas oportunidades, tem grupo de afiliados aí, você pode indiretamente abrir um site e vender produtos, não precisa botar sua cara, não precisa fazer nada, precisa fazer propaganda e você vai pingando. Então hoje pinga ali R$ 40, amanhã pinga mais 30, depois pinga R$ 100, aí entra um produto bacana, você vende aí uma quantidade maior, ou seja, você dá uma desafogada boa naquele buraco que você se encontrava, naquele preju que você se meteu e limpa a tua área. Então, busca aí no site, joga no Google, renda extra e vê no que você se encaixa, pô. Tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa. Fica a dica aí, se liga e tenta sair do buraco porque é a melhor coisa que você faz. O assunto hoje aqui vai ser um pouco diferente. Eu estava falando bastante, né, sobre finanças na prática, onde o filho chora e a mãe não vê, né? E contando alguns casos que aconteceram comigo e tem muita coisa ainda para contar, porque a gente acaba vivendo ou sobrevivendo por conta das finanças. Elas interferem muito no nosso dia a dia, querendo ou não, atrapalham muito ou ajudam muito. Bom, mas o assunto hoje vai ser TBT, porque hoje é quinta-feira, é o famoso dia do TBT. E a gente acaba colocando lá, bota lá vídeo, foto, hashtag TBT e, putz, o que é isso? Então, se você não sabe, fica até o final, é rapidinho. Se você sabe, continue marcando hashtag TBT. TBT significa Throwback Thursday, que é Thursday é quinta-feira, throwback, relembrar, trazer a lembrança, então trazer de volta. Então é você relembrar fatos que aconteceram, que você presenciou, fotos e vídeos, e você coloca esse hashtag, que começou em 2012 no Twitter. E aí ganhou uma proporção muito grande. Hoje todo mundo coloca às quintas-feiras o hashtag TBT. E em alguns lugares tem uma regrinha, tipo, teu prazo máximo é 5 anos e tal. Cada um vai criando depois umas derivações, mas em geral o TBT é isso. E aí, por que quinta-feira? Não achei nada que justificasse por que quinta-feira, que é Thursday em inglês, então talvez para o TB, o throwback, talvez para ficar aí de uma forma, ficar um acrônimo bacana e tal. Não tenho muita certeza sobre isso. Mas de qualquer forma, você já sabe que o TBT é você trazer alguma foto ou vídeo do passado. Na prática a gente faz isso, mas agora quando alguém te perguntar, você já sabe, olha, foi criado em 2012 no Twitter e a gente coloca fotos e vídeos às quintas-feiras e coloca lá o hashtag para relembrar. Já pensou em não pagar mais Netflix? Oh, legal, né? Assistir um monte de filme de graça, 0800. Não, não dá para ser assim. Mas tem um jeito que você pode chegar lá e eu vou te mostrar o caminho das pedras. Vamos lá. Estou aqui na página da Netflix, vendo quais são os planos. Tem 3 planos. Tem o plano padrão, que você vai ter anúncios, e a qualidade é 1080 pixels. Tem um plano padrão, sem anúncios, que a qualidade de vídeo também é 1080 pixels. E tem o plano premium, que é 4K, aquela imagem fantástica. O plano premium está R$ 55,90, o plano intermediário padrão R$ 39,90 e o plano mais simples com anúncios R$ 19,90. 18,90, perdão, R$ 18,90. Não vou inflacionar Netflix no plano padrão.
Vamos pegar o meio termo, R$ 39,90. Então vamos aqui para a calculadora, coloco aqui R$ 39,90. E aí o que você vai fazer? Pô, como é que eu pago isso? Você vai comprar um fundo de investimento. Eu vou pegar um aqui, não é uma indicação financeira, não é uma indicação de compra, mas eu vou pegar aqui um fundo de investimento, que é um fundo imobiliário, MXRF11, que ele está com o valor da cota R$ 10,39 e ele tem pago, nos últimos meses desse ano, 10 centavos de dividendos por cota. Ou seja, cada cota que você tem, você vai ganhar 10 centavos. Vamos voltar aqui para a calculadora. Então, eu tenho que dividir esse valor, R$ 39,90, por 10 centavos, para eu saber a quantidade de cotas que eu preciso ter para bancar minha Netflix. Eu preciso ter 399 cotas desse fundo, que custa, vou multiplicar agora, pelos 10,39. Ou seja, estou comprando um fundo imobiliário no valor de 10,39. Eu preciso ter R$ 4.145,61 para não pagar mais Netflix. Pô, Natan, mas eu não tenho essa grana. É muita grana. Beleza. Você vai comprando cotas até que você chegue nessa quantidade de cotas, 399 cotas, e aí você não paga mais Netflix. Com um detalhe, posso assumir numa situação estável, então sempre pagando 10 centavos por cota. Isso pode variar? Claro que pode variar. Mas o fundo também pode aumentar, vai pagar mais por cota e ele vai se valorizar. Ou seja, você vai pagar a tua Netflix, assumindo uma situação estável, só com os dividendos. E o que esse fundo aumentar, então amanhã ele de 10,39 passa para R$ 11, daqui a pouco ele passa para 11,10, 11,50, tem essa variação, essa valorização do fundo, e aí esse valor vai ficando acrescido. E aí cada vez mais você ganha mais dividendos pela quantidade de cotas. Ou seja, quando você comprar mais cotas, você aumenta o seu dividendo. Então você sai de repente do plano intermediário para o plano mais alto. Então, pensa nisso, pratique e tente adquirir essa mentalidade de que eu preciso ter uma reserva até para bancar aquilo que me dá prazer, os lazeres, o cinema, a Netflix, seja lá o que for. Até a próxima. Ontem eu estava relembrando a minha jornada no empreendedorismo. 2011, montei uma empresa de transporte de executivos. Então, eu continuava trabalhando normalmente e aí contratei motoristas para prestarem um serviço, eu pegava os pedidos. A empresa foi bem. Pela minha expressão, já dá para saber que não foi tão bem, né? Mas o que eu queria destacar aqui é o seguinte: eu tinha feito um acordo com os motoristas de forma a crescer o negócio. Falei, olha, quem trouxer uma empresa nova, durante os 6 meses seguintes, depois de eu fechar contrato, ele ganhava um percentual sobre o valor arrecadado com as viagens daquela empresa. Então era uma forma, além do pagamento das viagens e tal que ele tinha, ele ganharia esse bônus por 6 meses. E o pessoal começou a buscar, e até buscar com os amigos e tal. E aí eu entrei numa licitação, indicada por um motorista, e ganhei. Para encurtar a história, quando eu fui lá para fechar o contrato, o cara da empresa falou assim, ó, Tanael, tá vendo esse cara aqui do meu lado? Quando você fechar o mês, você tira 10% do valor, traz aqui em dinheiro e entrega para ele. E você manda as notas com o valor que você fez a corrida, mais esses 10%. Só que os 10% você tira e entrega aqui para ele. Tá entendido? Eu falei, não tá entendido não. Mas como assim? Não fui claro? Eu falei, não, você foi totalmente transparente. Mas eu não vou fechar o negócio.
Pô, mas como assim? Fechamos o processo licitatório e tal, e agora vai dar maior trabalho pra gente se tiver que reabrir, vou ter que explicar. Eu falei, me desculpa, mas esse aí não é um problema meu, esse é um problema seu. Eu fiz uma planilha, mandei o valor das viagens, tudo direitinho, conforme vocês pediram, e aquele ali é o valor que eu ganhei. Se você quiser, a gente segue desse jeito, senão eu tô fora. Ó, o cara ficou extremamente chateado. Parecia que aquilo ali já era o operacional dele. Parecia não, era o operacional dele. Porque ele falava numa tranquilidade e o cara que ia receber lá os 10% em dinheiro todo mês, o cara chegou assim, quase que me ameaçar. E para encurtar a história, bom, eu não aceitei, voltei, só que o motorista que tinha indicado, pô, ele ficou contando com bônus. Olha o final trágico. Poucos meses depois, ele saiu da empresa. Ele falava isso comigo todo dia. Pô, seu Natanael, o que é isso? Não sei o que, aquilo ali ia me ajudar muito, não sei o que, não sei o que. Contava uma história. Falei, cara, não vou entrar nesse caminho, não vou fazer isso. E aí, poucos meses depois, ele saiu, eu coloquei um outro motorista. E aí, mais uns meses à frente, veio um processo que eu ganhei a primeira instância, perdi depois, paguei, tive que pagar uma grana alta pelas alegações dele. O segundo juiz deu ganho de causa para ele, reduziu 1/3 do valor e eu paguei em 10 parcelas e me dei mal. Mas uma lição aqui é muito importante, fazer o que é certo. Eu não ia ficar tranquilo de chegar lá na empresa todo mês com dinheiro na cueca e chegar para o cara e entregar 10% quando aquilo ali não era o combinado. Então, fazer o certo é dormir tranquilo, é fazer do jeito que tem que ser feito, poder olhar para a esposa, para os filhos, para os amigos. Aquilo ali vaza de alguma forma. Então, assim, ter a consciência tranquila de que você tomou a decisão. E nesse caso, eu ainda fui punido por tomar a decisão mais adequada. Porém, estou tranquilo, fechei a empresa, vida que segue.